Oi, gente, tudo bem por aí? Quero falar uma coisa com vocês que me aconteceu agorinha. Eu pulei. Eu tava gravando eu gravei pra vocês, pra hoje, só que daí quando eu fui olhar, eu tinha gravado o capítulo 10. O de amanhã tá pronto já. Era o 9 e eu não sei, por algum motivo, talvez Deus queria falar comigo e realmente falou muito no capítulo 10, não percam o de amanhã, porque eu já gravei ele. Vai saber por quê, né? Mas enfim, eu tava gravando, quando eu terminei eu fui olhar, eu falei, ué, pulei o 9. Aí sabe quando você faz assim uma coisa errada, tipo essa, e você dá aquela situação assim, você quer fraquejar, você quer, igual eu falei outro dia, né, reclamar, né, reclamar é orar pro diabo, né, é reclamar, é clamar mais uma vez. Quem gosta de reclamar é o adversário, né, ele gosta que a gente reclame. Então, no momento que eu fui reclamar, que eu pensei em reclamar, poxa, com sono, né, nesse momento aqui e tal, e aí eu gravei errado, mas daí eu pensei assim, Deus sabe de todas as coisas, né? Não sei por que motivo eu pulei isso, mas eu sei que Deus falou muito comigo no capítulo 10. E com certeza vai falar com a gente também no capítulo 9. Então, quando alguma coisa não sair do jeito que você pretende, do jeito que você planeja, não reclame. Não reclame. Clame. Ao invés de reclamar, clame. Foi o que eu fiz, Senhor. Tu sabes por que eu fiz isso e tá tudo bem. Foi bom, foi muito bom o capítulo 10 e vai ser maravilhoso o capítulo 9 agora. Eu gostaria de falar isso pra vocês, porque às vezes as pessoas veem a gente aí, né, na telinha aí, na televisão ou no celular, seja onde você estiver me vendo, e parece que tudo é tão perfeito, né, parece que é tudo tão facinho, tão certinho, vocês nem imaginam o trabalho. Eu fico aqui, deixa eu ver que horas são agora, eu fico aqui, uns 30 minutos só para organizar esse monte de fio, de cabo, e orando e pedindo a Deus que use a minha vida para falar no seu coração, para que você venha ter um momento assim que você dá um estralo, para que as fichas venham cair na sua vida, para que as coisas venham ficar diferentes para você, né? É isso que eu oro, para que Deus fale no seu coração, para que você queira se aproximar mais dele. Mas enfim, eu só queria falar isso para vocês. Não vamos reclamar, vamos clamar. Que o Senhor te abençoe, te guarde, abra o seu coração e que nesse momento, onde você estiver, em qual horário você estiver, que o Senhor fale com você, que o Senhor te traga respostas. Eu tenho certeza que vai trazer, porque nós vamos falar de Daniel orando. Daniel ora pelo povo aí. Meus fios estão caindo aqui. Tá tudo bem, tá tudo bem. No final dá certo, né? Vamos lá. Capítulo 9. Agora sim, 9 de Daniel. Dário, filho de Xerxes, do país da Média, era rei da Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, eu estava estudando os livros sagrados e pensando nos 70 anos que Jerusalém ficaria arrasada, de acordo com o que o Senhor tinha dito ao profeta Jeremias. Espera um pouquinho. Estou distraída, vamos voltar. Respira fundo aí. Toda vez que você estiver lendo alguma coisa, que você perceber que sua mente está distraída, para na mesma hora. Respira fundo, porque isso oxigena o seu cérebro. Volta. Porque não adianta a gente ler a palavra de Deus ou qualquer outra coisa sem a gente estar presente, né? A gente precisa estar presente para poder absorver o que Deus quer falar com a gente, ou o que os livros querem ensinar, que a gente precisa aprender, ou seja o que for, até a bula do remédio, né, pra você não se matar. Deixa eu pensar aqui, a gente no capítulo 8, porque eu tô desorientada porque, né, eu li o capítulo errado, mas enfim. No capítulo 8 nós lemos: eu, Daniel, passei vários dias abatidos e doentes, no capítulo 8. Depois eu fiquei bom e comecei a tratar dos negócios do governo, mas eu continuei preocupado com a visão, pois eu não consegui entendê-la. Daí no capítulo 9, Dário, o filho de Xerxes,
do país da Média, era rei da Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, Daniel está falando, né? Eu estava estudando os livros sagrados e pensando nos 70 anos que Jerusalém ficaria arrasada. E de acordo com o Senhor Deus, de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito ao profeta Jeremias, em sinal de tristeza, eu vesti uma roupa feita de pano grosseiro, sentei-me sobre cinzas, deixei de comer e orei com fervor ao Senhor Deus, fazendo-lhes pedidos e súplicas. Você percebe que Daniel tinha todo um ritual, né? Ele estava tão entristecido por tudo aquilo que Jerusalém iria viver aqueles 70 anos que ele trocou de roupa, ele colocou uma roupa velha, né, de tecido grosseiro. Ele sentou nas cinzas, ele se humilhou, ele não comeu nada, ele ficou em jejum e ele orou com fervor, orou chorando, orou suplicando. Ele realmente orou clamando, que foi o que eu falei no começo, né? Ele realmente clamou a Deus, ele orou, ele entregou todo o coração dele, todo aquele momento, né, fazendo-lhe pedidos e súplicas. Às vezes a gente quer as coisas e não faz nem um terço disso, né? A gente não realmente para o tempo e se dedica integralmente às coisas, né? A orar, a buscar a presença de Deus como Daniel fazia, né? Eu orei ao Senhor, o meu Deus, e fiz a seguinte confissão: Senhor Deus, Tu és grande e poderoso. Tu guardas a aliança que fizeste com os que te amam e obedecem aos Teus mandamentos, e sempre lhe dás prova do Teu amor. Senhor, Tu és grande e poderoso, Tu guardas a aliança que fizeste com os que te amam e obedecem os Teus mandamentos, e sempre lhe dás prova do Teu amor. Tá vendo? O Senhor sempre fala com a gente em todo o tempo. Em todo o tempo. Se você acha que o Senhor não está falando com você, você está equivocado. O Senhor fala com você em todo o tempo. Olha só, Daniel está falando aqui, ó, antes de Jesus, que no finalzinho da oração dele, né, o Senhor sempre lhes dá prova do Teu amor. O Senhor sempre mostra pra gente o amor dele. Se você nunca viu o amor, olhe para a natureza. Comece a contemplar a natureza, como que uma sementinha de nada vira uma árvore. Ela tem que morrer, né, para ela poder germinar. E ela vira uma árvore, e dessa árvore dá frutos, e dos frutos cada um tem a sua semente, que vai nascer outros frutos. É infinito. É o amor de Deus por nós. É infinito. É infinito. Nós temos cometido pecados e maldades, fizemos coisas más e nos revoltamos contra Ti. Desobedecemos às Tuas leis e aos Teus mandamentos. Não demos atenção aos Teus servos, os profetas, que falaram em Teu nome, aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados, sim, a todo o povo de Israel. Tu, ó Senhor, és sempre justo, mas agora sentimos vergonha, nós, o Teu povo, tantos que vivem na Judéia e em Jerusalém, como os que Tu espalhaste pelos países de perto e de longe. Está falando de nós, né? Nós estamos longe desse lugar onde ele estava, né? Ele orou por nós, tá vendo? Tu fizeste isso porque eles se revoltaram contra Ti. Os nossos reis, os nossos líderes, os nossos antepassados. Todos nós temos pecado contra Ti, ó Senhor, e por isso estamos envergonhados. Mas Tu és misericordioso e estás pronto para nos perdoar, mesmo quando nos revoltamos contra Ti. Que versículo mais lindo da vida, gente. Olha, eu vou ler de novo, versículo 9. 9:9. Daniel 9:9. Mas Tu és misericordioso e estás pronto para nos perdoar, mesmo quando nós nos revoltamos contra Ti. Quantas vezes você já se revoltou com Deus? Quantas vezes você quis fazer o que é errado para ofender a Deus? Uma forma de vingança, você quis fazer o que era errado. Você no seu quarto com raiva porque alguma tragédia aconteceu na sua vida, alguma coisa muito grave.
perdeu o emprego, perdeu a família, perdeu os pais, sei lá, uma coisa muito grave, um acidente, perdeu um bem, ou qualquer coisa que seja, e você se revoltou contra Deus. Mesmo você se revoltando contra Deus, Ele é misericordioso e está sempre pronto para te perdoar. Sempre Ele está pronto para te perdoar. A hora que você reconhecer que você foi rebelde, que você passou dos limites do ódio que você sentiu por Deus naquele momento da sua dor, Deus te perdoa. Ele está pronto para te perdoar. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de amor. E essa oração de Daniel é linda. Olha como que fala com a gente. Desobedecemos a tua ordem, ó Senhor, nosso Deus, e não seguimos as leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo o povo de Israel quebrou os teus mandamentos e não obedeceu às tuas ordens. Pecamos contra ti, e por isso fizeste cair sobre nós as maldições e as desgraças que estão escritas na lei de Moisés, o servo de Deus. Tu cumpriste as alianças que fizeste contra nós e contra os nossos líderes e nos castigaste duramente. Nunca, em lugar nenhum, houve uma desgraça tão grande como a que caiu sobre Jerusalém. Isso aconteceu de acordo com o que está escrito na lei de Moisés. Mas mesmo assim, nós não temos abandonado os nossos pecados, nem temos nos esforçado para seguir a tua verdade. Não fizemos nada para agradar o Senhor, o nosso Deus. Gente, Daniel era um homem de Deus, né? Daniel foi jogado na cova dos leões, lá no capítulo 6. Aconteceu um monte de coisa com Daniel e ele está falando nós, ele se coloca junto, né? Porque na verdade nós somos todos unidos, né? Nós somos corpo de Cristo, cada um é um pedacinho, cada um é uma falange, é uma pele, um rim, cada um tem uma função. Então ele se coloca no lugar de irmão, né? Irmão nosso. Porque com certeza é um pecador como todos nós, mas ele tinha uma baita de uma história bonita, né? Muitos milagres. Você imaginou você ser jogado numa cova e o leão não te morder, não te devorar? Vamos voltar. Para nos agradar ao nosso Senhor. Portanto, tu, ó Senhor, preparaste este castigo e fizeste cair sobre nós. Tu és o Senhor, o nosso Deus. Tu és justo em tudo o que fazes. E nós não temos dado atenção às tuas ordens. Ó Senhor nosso Deus, tu mostraste o teu grande poder quando tiraste o teu povo do Egito, e a fama que ganhaste com isso e continua até hoje. Mas nós temos pecado e feito mal. Ó Senhor, tu és misericordioso, portanto não continues irado e furioso com Jerusalém, que é a tua cidade, que é o teu santo monte, por causa dos nossos pecados e dos pecados dos nossos antepassados. Os povos de todos os países vizinhos zombam de Jerusalém e do teu povo. Ó, nosso Deus, ouve a minha oração, atende a súplica deste teu servo. Para que todos saibam que tu, Senhor, tu és Deus. Derrama as tuas bênçãos sobre o teu templo, que agora está abandonado. Ouve, ó meu Deus, e atende a minha oração. Abre os olhos e vê a nossa desgraça e olha para a tua cidade. Fazemos os nossos pedidos por causa da tua grande compaixão e não porque sejamos bons e honestos. Ouve, ó Senhor, perdoa-nos, Senhor, atende-nos, Senhor, e vem nos ajudar, para que todos saibam que tu és Deus e não demores em nos socorrer, ó meu Deus, pois nós somos o teu povo e Jerusalém é a tua cidade. Que oração linda, linda. Preciso parar porque, gente, quantas vezes a gente se encontra nessa situação de Daniel? Quantas vezes a gente está num emaranhado de sofrimento. Daniel estava sofrendo por causa da cidade, mas às vezes a gente está sofrendo por coisas que eu falei agorinha, por um luto, por uma dificuldade financeira, por uma traição, por
uma traição de amigos, que é uma coisa que dói demais, pela morte de um filho, seja pelo que for. Quantas vezes a gente está afundado na agonia, na tristeza. O que Daniel nos ensina aqui? Daniel nos ensina que a gente tem que orar e tem que confessar. Senhor, eu sei que eu não valho nada, eu sei que eu sou como uma pessoa qualquer, eu sei que eu sou pecador. E tem uma coisa linda que ele falou aqui: eu não estou te clamando, Senhor, com urgência por socorro, porque eu sou bom e bondoso e misericordioso. Não, mas é porque o Senhor é bom e misericordioso. É pela tua bondade, é pela tua grande compaixão é que eu estou orando, é que eu estou te suplicando, é que eu estou te implorando por ajuda, para o Senhor ter misericórdia. No caso dele aqui de Jerusalém, no nosso caso dos nossos problemas, das nossas dificuldades, da sua agonia, Talvez você acabou de perder um pai que era uma pessoa muito importante na sua vida e seu coração está com um buraco aqui, ó. Você pensa que você não vai nem conseguir respirar, parece que você está se afundando, parece que você está se afogando de tanta agonia. Era isso que Daniel estava sentindo. Então ele entrou em jejum, ele não quis mais comer, ele trocou de roupa, ele se humilhou diante de Deus e pediu: Senhor, pela tua misericórdia, me acorde aqui. E é isso que o Senhor quer que a gente faça. Nós precisamos orar e não desistir de orar e não desistir, porque mesmo que pareça que está demorando, o Senhor é Deus do tempo. Ele é o Deus do tempo, Ele sabe a hora certa que a gente tem que receber o que a gente quer. Mas o conforto desse seu problema, dessa sua dificuldade, dessa sua dor é instantâneo quando você ora de verdade, quando você se humilha, quando você esquece tudo, quando você se toca que você é um ser único, que você tem só você tem a sua digital, só você, você é exclusivo, você é único e Deus te ouve. Quando você percebe isso, quando você: Senhor, eu preciso de ajuda, me tira dessa angústia, desse poço, dessa situação aqui, eu não quero ficar aqui. Não porque eu mereço, mas pela tua misericórdia, Deus vai te ouvir. Ele vai te ouvir, eu tenho certeza disso. Precisava falar isso com você. O que está faltando em você é orar. Você está precisando de intimidade com Deus, você está precisando de orar. Você está precisando de falar com Deus. Você não precisa de ter todo o ritual que o Daniel teve, não. Daniel já tinha comunhão, Daniel já era amigo de Deus. Talvez você não seja amigo, talvez você seja um colega, um conhecido de Deus, da sua vida espiritual. Então você fala: Senhor, eu não sei orar, eu não tenho muita intimidade com o Senhor, eu sou só seu colega, mas eu quero ser seu amigo, me ajuda. O quanto mais sincero, quanto mais espontâneo, quanto mais verdadeiro você for, mais rápido você vai receber o consolo. Talvez você não receba a resolução do problema, talvez o seu problema não tenha solução. Talvez não tenha. A morte, por exemplo, não tem solução. Mas você vai receber o consolo, eu tenho certeza disso. Absoluta certeza. Então hoje, ore. Ore dentro do ônibus, dentro do carro. Ore dentro do chuveiro, ore na sua cama. Ore no seu momento de lanche, ali dentro do quartinho, que você vai lanchar, que você vai almoçar. Ore. Se não tiver jeito, se você estiver no meio de uma multidão, você se concentre: Senhor, eu preciso de ajuda, me acorde aqui, eu quero ser seu amigo. Deus vai te ouvir. O que está faltando é oração. É isso, por isso que você vive nessa angústia, com esse coração aflito. É orar. Eu continuei a orar e a confessar os meus pecados e também os do povo, e a fazer ao Senhor, meu Deus, as minhas súplicas em favor do seu santo monte. Ainda estava orando quando Gabriel, o mesmo anjo que eu tinha visto na visão, veio voando rapidamente, parou perto de mim. Aleluias! Glória a Deus! Quer receber a visita do anjo Gabriel? Se um amigo já te ajuda, um amigo verdadeiro já te ajuda, imagine um anjo, imagine Gabriel.
Imagine o que o anjo Gabriel pode fazer por você. Claro, com a ordenança de Deus, né? Que ele não tem poder. Ele é submisso a Deus. E Gabriel chegou perto dele. Nossa, eu ainda estava orando quando Gabriel veio. O mesmo anjo que eu tinha visto na visão veio voando rapidamente e parou perto de mim. Eram 3 horas, a hora do sacrifício da tarde. E ele disse: Daniel, eu vim explicar o que quer dizer a visão. Logo que você começou a orar, Deus atendeu o seu pedido. Deus o ama muito e por isso me mandou explicar a visão para você. Portanto, preste atenção e procure entender o que eu vou dizer. Daniel, o castigo do seu povo e da sua santa cidade vai durar 70 anos. Daniel, versículo 24. Daniel, o castigo do seu povo e da sua santa cidade vai durar 70 anos, vezes 7. 70 anos vezes 7. Até que termine a revolta e o pecado acabe. Então o seu povo vai conseguir o perdão dos seus pecados. Glória a Deus. Então vai durar 70 vezes 7, 490. Né? É isso? 490 anos. Até que termine a revolta e o pecado acabe. Então o seu povo vai conseguir perdão dos seus pecados. A justiça eterna de Deus será feita. A visão e a profecia serão cumpridas e o santo templo será inaugurado de novo. Preste atenção, Daniel, e compreenda. Depois de ser dada a ordem para reconstruir Jerusalém, 7 anos vezes 7 vão passar, 49 anos, até que chegue o líder escolhido por Deus. Nossa! As novas ruas e muralhas de Jerusalém durarão 62 anos vezes 7. Mas será um tempo de muito sofrimento. No fim desse tempo, o líder escolhido por Deus será morto injustamente. Chegará um rei com seu exército e destruirá a cidade e o templo. O fim virá como uma enchente, trazendo a guerra e a destruição que Deus resolveu mandar. Esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos, mas quando passar metade desse tempo, ele acabará com o sacrifício dos animais e as ofertas de cereais no templo. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo, e ali ficará até que aquele que fez isso seja destruído, conforme Deus resolveu. E aí eu tô lendo aqui, tô pensando que Daniel é o Velho Testamento. Não sei se vocês sabem, deixa eu ver se nessa Bíblia minha aqui tem. Vou colocar o óculos, porque ó, quando acaba o Velho Testamento, eu não sei explicar muito bem, tá, gente? Mas os curiosos vão atrás, igual a Ritinha, minha ouvinte amada. Ela é incrível, gente. Ela pesquisa tudo. Aqui tem, ó. Quando acaba o último livro do Velho Testamento, que é Malaquias. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Aí vem umas páginas em branco, ó. Aqui só tem uma. Depois na outra tá escrito Novo Testamento, não dá pra vocês verem, né? Novo Testamento. Mas tem umas bíblias que tem várias páginas em branco aqui. E aí começa o livro de Mateus, que a gente já leu. O Novo Testamento. Nesse tempo aqui, do Velho Testamento para o Novo Testamento, dizem os estudiosos, que eu já ouvi algumas pregações, que demorou 500 anos. Uma média de 500 anos. E aí, se a gente olhar aqui o que Daniel estava falando, ele falou de 7 anos vezes 7, que dava 490. 70 vezes 7, 490. Aí depois ainda falou de 7 vezes 7, que dava mais 49. Então, dá quase aquele tempo ali, os 500 anos ali, né? Mais ou menos desse tempo do Velho Testamento para o Novo. Depois ele fala que vai vir
né? Ele fala muito nítido aqui, ó. As novas muralhas de Jerusalém. No fim desse tempo, o líder escolhido por Deus será morto injustamente. Quem foi o líder escolhido por Deus que morreu injustamente? No fim desse tempo, no fim do Velho Testamento. Jesus. Daniel está falando de Jesus aqui, o filho do escolhido de Deus. Ele veio no fim desses 500 anos, que é aquela parte branca ali da Bíblia. Aí começa o novo, aí veio Jesus e vai ser morto injustamente, que foi o que aconteceu, né? Claro que tudo é um propósito de Deus na história, mesmo todo esse sofrimento, né? Deus já sabia de tudo isso, Deus planejou isso tudo. Mas aqui o anjo Gabriel está explicando para Daniel, né, que ele ia ser morto injustamente, daí ia parar o sacrifício nos templos e tal. Enfim, a Bíblia fala de Jesus de Gênesis a Apocalipse. Então, se você não acredita em Jesus, aqui em Daniel, no meio do nada, a gente achou Jesus. O líder que Deus enviou, né, o líder escolhido de Deus. Deixa eu ver como é que está escrito bem certinho aqui nessa tradução aqui, né? No fim, ó, versículo 26 do capítulo 9. No fim desse tempo, dos 500 anos mais ou menos, o líder escolhido por Deus será morto injustamente. Chegará um rei, vai devastar a cidade, tudo que a gente já viu. E assim nós terminamos o capítulo 9 com bastante sacrifício, mas muito bom, né? Muito bom. Tá falando de oração. Daniel orou, nós também temos que orar. Daniel orou pelo povo, nós também temos que orar pelo nosso povo, pela nossa política. Gente, a gente está precisando de orar pela nossa política, porque a política influencia muito na nossa vida. Eu sei que quando a gente é jovem, a gente nem se toca disso, mas daí a gente vai ficando velho e é um saco ficar velho, né? Porque daí a gente vai percebendo como influencia, né? Como a energia da nossa liderança reflete em nós, seja de qualquer coisa, o seu pastor, o dono da casa, seu chefe, o nosso presidente, o nosso governo, o nosso prefeito, tudo que a liderança, a energia deles contamina a gente. Então, vamos orar, né? Vamos orar pelo nosso povo, pedir ao Senhor que faça o melhor por nós, que tenha misericórdia de nós, né? Aqui está uma verdade transformadora que o Brennan, que é o comentarista da minha Bíblia, tem o link aí embaixo, se você quiser comprar a minha Bíblia mesmo, nessa tradução. E ele fala uma coisa muito legal que eu vou ler, ó. Satanás nos incita a atribuir importância àquilo que não tem importância alguma. Ele reveste de brilho as trivialidades e nos seduz para longe daquilo que é real. Ele leva-nos a viver em um mundo de ilusão, de irrealidade e de sombra. Olha que coisa verdadeira. Ele banha de ouro uma porcaria e faz você comprar aquilo, faz você viver por aquilo, né? Ele reveste de brilho as trivialidades. Então, cuidado com as pessoas que vocês estão seguindo, elas estão revestidas de brilho, porque na verdade você tem que seguir Jesus. Você tem que seguir Jesus Cristo, você tem que seguir o Deus que cuida da sua alma e não só do seu corpo. Beijão no seu coração e até amanhã no capítulo 10. Tchauzinho.